gente! Hoje nós vamos ensinar para vocês 4 fundamentos essenciais para você que está começando a aprender a dançar forró. Esses fundamentos são muito importantes para você aprender a dançar, não somente forró, mas qualquer dança 2. Por quê? Porque são fundamentos da dança de salão e que são essenciais para o entendimento na comunicação entre o casal, certo? Então fica ligado aqui com a gente que nós vamos falar tudo para vocês. Vamos lá para o primeiro então. Então vamos lá para o nosso primeiro conceito, primeiro fundamento, que é transferência de peso. E a transferência de peso é um conceito que você aí já faz, mas você não sabe que você está fazendo transferência de peso. Por quê? A gente costuma fazer de uma forma muito natural, já é natural do nosso corpo. E na dança não vai ser diferente, também vai haver sempre essa transferência de peso. O que acontece muitas vezes é que quando a pessoa chega na aula de dança, a gente costuma dizer que às vezes ela desaprende a andar, porque a pessoa quer pisar 2 vezes com a mesma perna, coisas que a gente não costuma fazer, que não é tão natural assim do nosso corpo. E a gente vai ver como tudo pode ficar um pouco mais simplificado se a gente conseguir compreender de fato esse conceito, ok? Então, para exemplificar o que eu estou dizendo, do natural do nosso corpo, quando a gente está andando normalmente na rua, ou em qualquer lugar, né? Quando a gente está andando, a gente já faz a transferência de peso naturalmente, transferindo o peso de uma perna para outra, da direita para a esquerda e vice-versa. Então, esse processo já é bem comum no nosso corpo. Aqui agora mesmo eu fico fazendo uma transferência de peso para frente, para trás, para um lado, para o outro, isso já está no nosso corpo. Então vamos lá, vamos fazer comigo uma caminhada. Eu vou virar aqui para eu utilizar esse espaço que vai ficar melhor, ok? Então vamos só caminhando, ó. Caminha, 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 como se você estivesse indo ao encontro de alguém, ó. Caminha, 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 caminha. E aqui a gente está sempre transferindo da direita para a esquerda, da direita para a esquerda e vice-versa. Da esquerda para a direita, esquerda, direita. Sempre alternando as pernas, ok? E aí, o que a gente precisa compreender? Nessa transferência de peso, sempre tem uma perna que fica com o peso e a outra vai estar livre. Certo? Deixa eu exemplificar aqui para vocês, ó. Vou virar de costas. Nesse caso aqui, o meu peso, ele tá inteiro na minha perna direita. Repousei sobre a minha perna direita. Minha perna esquerda, então, no caso, ela está livre, ela está sem peso. Observa aqui de lado, ó. Sem peso, ela está livre. Eu posso tirar ela do chão tranquilamente, porque o peso está concentrado todo na outra perna, na perna direita, ok? Então, se eu tivesse, nesse caso, com o peso também na minha perna esquerda, eu não consigo tirar ela do chão sem fazer essa transferência aqui, ó. Eu preciso fazer a transferência para poder conseguir tirar ela do chão. Deu para entender? Então, a mesma coisa, eu vou fazer aqui o contrário, ó. Agora eu vou repousar minha perna, o meu peso sobre a minha perna esquerda, deixando a direita livre, sem peso. Quando ela está sem peso, a gente costuma dizer que ela está livre, ok? Então, ó, direita livre. Agora faz comigo, transfere o peso. Transferi. Depositei o peso sobre a direita e deixei a esquerda livre. Novamente, transfere o peso. Transferi e deixei a direita livre. Transfere mais uma vez. Transferiu. Deixou a esquerda livre. Transfere mais uma vez. Direita. É importante que você veja se você consegue tirar o seu pezinho do chão. Ó, isso daqui quer dizer que ela está 100% livre, ok? Que eu consigo tirar ela do chão. Então, quando nós estamos andando, a gente faz isso naturalmente. Mais uma vez aqui, ó. Direita com peso. Olha a minha esquerda lá atrás. Sem peso, ela tá livre. Já depositei o peso inteiro aqui. Vou fazer o próximo passo. Esquerda com peso. Direita livre. Ó, tá livre. Novamente. Peso na direita, eu libero a outra perna e vou pisar novamente. Então, sempre começo com a minha perna que está livre, com a perna que está sem peso.
ok? E aí, em seguida, a perna precisa ficar livre para que ela possa dar o passo seguinte. Deu para entender a sacada? Então vamos lá, vamos fazer comigo pensando nesse conceito. Prepara, 6, 7, 8 e peso, já liberei a de trás. Vou dar mais um passo, foi, passo, libera a perna de trás. 7, 8 e passo, libera a perna de trás. 7, 8 e passo, libera a perna de trás. Ok, já entendemos essa transferência aqui de peso. Um outro detalhe que nós precisamos entender sobre peso é quando o meu peso está dividido. Olha só, nesse caso aqui, o peso está tanto na perna direita quanto na perna esquerda. Ele está centralizado, está dividido. Se eu pender para o meu lado direito, o peso vai estar na direita e a esquerda livre. Se eu pender para o meu lado esquerdo, direita fica livre e a esquerda com peso. Se eu centralizo, deposito o peso nas duas pernas, o meu peso está dividido. Esses exemplos que nós fizemos aqui, esses pequenos exercícios da caminhada, de um lado para o outro, de centralizar o peso, são exemplos mais cotidianos, mais do nosso dia a dia, na nossa caminhada, que a gente costuma fazer em qualquer momento, quando a gente vai a algum lugar, ou quando a gente para esperar o ônibus, ou quando a gente está conversando com alguém numa postura de repente um pouco mais séria. Nós costumamos ficar com o peso um pouco mais centralizado, dividido, menos relaxado nesse caso, né, nesse sentido. E na dança vai ser a mesma ideia. Então sempre vou fazer essa transferência de peso e alternando as minhas pernas, uma perna após a outra e assim sucessivamente. Vocês vão ver que a gente costuma fazer bastante isso na dança. E também lembrando que na dança também não vai ser diferente. A perna que está livre, a perna que está sem peso, é a perna que vai iniciar o movimento. Sempre a perna que está sem peso. Para exemplificar melhor, vamos aplicar aqui no movimento do forró. Então vamos fazer a base que a gente já ensinou aqui no canal do YouTube, tá? Então, ó, passo básico: abre, pisa, pisa, abre, pisa, pisa, abre, pisa, pisa, abre. Vamos analisar agora o movimento com relação, com base na transferência de peso, certo? Então a gente começa aqui com uma perninha livre. Eu vou fazer de costa para vocês. Começo aqui com a minha perna direita livre. Deixa eu só arredar mais um pouquinho. Direita livre nesse caso, tá? Então eu vou começar a minha base com a perna que está livre. É a direita que está livre, então eu vou iniciar o movimento com ela. Só vou abrir, ó. Abrir, comecei com a perna que estava livre. Quando eu transfiro, deposito o peso na minha direita, lembra que eu sempre, a perna que eu piso, eu deposito o meu peso, certo? Então aqui nesse caso eu liberei a esquerda. Agora é ela que vai iniciar o movimento. E transfere o peso. Deposita o peso na perna. A outra ficou livre. Vou pisar com ela. Pisei. E assim vou repetir o movimento da base para o outro lado, ó. Perna esquerda ficou livre, abriu. Direita ficou livre, ela vai juntar. Pisou, já transferiu o peso novamente. Vou pisar com a esquerda que ficou livre, pisei e liberei de novo a perna direita. Abriu e assim vai repetindo. 1, 2, abre. E pisa, pisa, abre, sempre transferindo peso e transferindo peso, transferindo peso. Deu para entender, gente? Então vamos lá para o nosso próximo conceito. O segundo fundamento que eu vou falar aqui agora é um fundamento essencial para a gente colocar no forró, que é a contagem. Primeiramente, eu vou dividir em duas falas esse fundamento. Primeiro, eu vou falar sobre o início das nossas aulas, como nós contamos, e depois vou falar realmente da contagem nos movimentos. Pois bem, na dança, seja a dança de salão, seja no balé contemporâneo ou outras danças, nós sempre contamos o quê? 5, 6, 7, 8.
É como se fosse quase a mesma coisa do baterista quando conta 1, 2, 3, 4, ele começa a música, não é isso? E nós contamos dessa forma, 5, 6, 7, 8. Porque a música ela é dividida em algumas coisas e tem eu não vou entrar tanto em detalhe na parte musical, mas nós temos a frase de uma música que contém 8 tempos. E aí a gente conta, né? A gente começa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8 para a gente começar a dança no tempo 1 da música, né? Todas as vezes. Então a gente tenta, né? Às vezes não sai no tempo 1, mas a gente tenta sempre começar a dança nesse tempo 1 na frase musical, tá certo? Então por isso que a gente conta os 5, 6, 7, 8 para tentar começar no tempo 1 da música. Bem, então toda vez que você tiver aula de forró, provavelmente sou professor, nós aqui também, eu acho que vocês já perceberam, sempre contamos 5, 6, 7, 8, 7, 8 e por aí vai, tá? Então essa é uma linguagem própria da dança, ok? Agora, com relação à nossa contagem aqui nos movimentos, inicialmente eu vou colocar 2 conceitos para vocês, que é o tempo e o contratempo, certo? Posteriormente, essas coisas podem se modificar um pouco, mas para início acredito que isso é o que nós precisamos entender. O tempo de uma música é a pulsação dela. Toda música, seja forró, sertanejo ou qualquer outra música, ou outro estilo de música, sempre tem uma pulsação, tá? Sempre tem uma pulsação que a gente tem que ouvir e pegar essa pulsação para conseguir dançar no ritmo da música, certo? Então, uma coisa que você faz desde pequeno com relação à pulsação é o parabéns para você. Parabéns para você, todo mundo canta como? Parabéns para você e fica batendo palma. Essa é a pulsação, certo? Essa pulsação do parabéns para você, que todo mundo faz. E às vezes nessa pulsação... quando a gente está em grupo, né, a gente às vezes não percebe e começa a aumentar a velocidade da pulsação. Não sei se vocês percebem, toda vez que a gente canta parabéns, o pessoal vai aumentando a velocidade porque não consegue ficar, né, no BPM que a gente fala, né, no ritmo da música. Por isso que serve muito baterista, né? O baterista não somente pelo instrumento, mas o baterista ele sempre fica, independente do que ele faça, ele sempre fica na pulsação da música, no ritmo da música, certo? Então, nós temos movimentações que são o quê? Em tempo, certo? Então, nós pegamos esses movimentos todos na pulsação da música, tá? Por exemplo, temos um movimento que a gente chama de caminhada em 3 tempos, que é mais ou menos assim, ó. A gente faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa caminhada em 3 tempos, esse movimento, ele é na pulsação da música, tá? A gente pega o tempo da música, sempre está no tempo, certo? Nessa velocidade. Pá, pá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, ao contrário do tempo, nós temos o quê? O contratempo. O contratempo é como se fosse 3 tempos rápidos e tem uma pausa e vem mais 3 tempos rápidos, outra pausa, mais 3 tempos rápidos. Ou seja, sempre temos uma pausa a cada 3 tempos rápidos, que é o tempo que a gente poderia contar também e dessa forma, 1, 2, 3, ao invés de contar contratempo, certo? Um movimento que você já conhece em contratempo, que a Hannah até já mostrou aqui, é a nossa base. Ela é em contratempo, observa só, contratempo, contratempo, olha a pausa, contrapausa, 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 contrapausa. Essa é uma movimentação em contratempo que a gente utiliza no forró, tá certo? Então, basicamente, nós temos essas 2 nomenclaturas de tempo e contratempo para se dançar dentro das movimentações. Eu vou fazer aqui rapidamente na música, que é para a gente tentar compreender melhor essa questão de tempo musical e o tempo dentro dos movimentos do forró. Eu vou utilizar somente esses 2 que eu acabei de demonstrar. Caminhada em 3 tempos.
para exemplificar o tempo e o passo básico para exemplificar o contratempo. Vamos lá na música então, demonstrar como é que fica a movimentação tempo e contratempo. Primeiro vamos fazer o tempo na palma da mão para a gente buscar o tempo da música. Ó, esse é o tempo da música, ok? E aí nós vamos fazer a caminhada. Prepara. A frase musical. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3. Tempo, 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 tempo. Tempo. Vamos lá agora para o contratempo? No mesmo ritmo. 5, 6 e 7, 8. Contratempo, 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 contrapausa, contrapausa, pausa. Pausa, contrapausa, 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 contrapausa. Então, durante a nossa dança, nós vamos variando tempo e contratempo, e aí a gente vai quebrando a dinâmica da dança, né? Geralmente, quando nós estamos no contratempo, a dança ela fica de uma forma mais dinâmica, talvez mais veloz, e aí quando a gente pega uma movimentação em tempo, a gente quebra um pouquinho e curte um pouco mais até, quando você quebra e deixa a dança um pouco mais lenta, né? Então é muito importante ter essa variação de movimentos em tempo e movimentos em contratempo. Vamos lá então para o próximo fundamento. O terceiro fundamento que nós trouxemos hoje é o abraço, que nós inclusive já falamos sobre ele lá na aula de base que nós demos. Porém, hoje nós vamos esmiuçar, vamos detalhar bastante e explicar tudo sobre o abraço que você precisa saber para iniciar, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a posição oficial, a posição da dança de salão é este abraço aqui, ó. Nesta posição. Vamos fazer um 360 para eles verem. Ok? Só que agora nós vamos explicar detalhadamente como esse abraço vai acontecer. Então, a primeira coisa, vamos começar pelos cavalheiros, tá? Cavalheiro, o seu braço esquerdo, ele vai ficar com a mão voltada para cima, a palma da mão voltada para cima. Enquanto que a dama vai repousar a mãozinha dela sobre a mão do cavalheiro. Cavalheiro, sua mão esquerda e a da dama é a direita, certo? Então, mão esquerda do cavalheiro por baixo e a mão direita da dama por cima. Vamos lá para o outro lado agora. O seu braço direito, cavalheiro, vai abraçar a dama. Porém, não pode ser um abraço xoxo, tá? Não é aquele abraço assim, ó, aquela pessoa assim que você não gosta muito, não. Tá? Tem que ser um abraço da pessoa que você mais gosta. Então, ó, é um abraço completo, onde você vai envolver completamente a pessoa, certo? Nesse caso, a dama. Então, você vem, cavalheiro, com essa área do seu antebraço inteira, envolvendo a costa da dama, até chegar lá do outro lado, ó. Chegou do outro lado, certo? Essa posição, ela é adaptável, tá? E aí a mão do cavalheiro pode ficar um pouco mais no meio, dependendo dos corpos, né? Tanto da dama quanto do cavalheiro, isso vai variar e vai adaptar. Depois eu vou falar um pouco sobre essa questão de adaptar o abraço também para a dama. Então, ó, a gente vai adaptando aqui, mas a sua intenção, cavalheiro, tem que ser sempre tentar envolver a dama por completo com o seu antebraço, ok? E aqui a palma da mão para ficar mais bonito, cavalheiro. Não deixe os dedos assim espalmadões não, tá? Fecha um pouquinho a palma da mão e envolve a dama. Um detalhe muito importante é cuidado com essa região aqui da dama, que é uma região muito íntima, muito próxima a uma região íntima da dama. Então, se você ficar muito aqui em cima, é desconfortável para a dama e também, como é que eu posso dizer?
inconveniente, né? Então, para ser mais respeitoso com a sua dama, você segura um pouco mais abaixo dessa área aqui da dama, ok? Vamos agora para a dama, né? Já falei aqui sobre a primeira mão, a mão direita repousa sobre a mão do cavalheiro. E a mãozinha que vai lá atrás, dama, a sua mão esquerda, ela vai envolver aqui na costa do cavalheiro. Geralmente fica nessa área aqui abaixo da nuca do cavalheiro. Porém, assim como a gente falou para o cavalheiro sobre o abraço, que pode adaptar e ajustar de acordo com os corpos, o nosso também, dama, a gente pode ajustar. Então, se você é mais baixo e o seu cavalheiro é mais alto, deixa eu exemplificar aqui, eu posso sim adaptar e segurar um pouquinho mais abaixo na costa do meu cavalheiro, certo? O que não pode acontecer, o que a gente tem que ter muito cuidado para não acontecer, é fazer esse apoio aqui, damas, ó, para frente. Ou seja no braço, seja aqui no ombro, nunca aqui para frente, tá? Sempre para a área da costa do meu cavalheiro. E outro detalhe importante ainda sobre esse braço é que ele não deve ser apoiado aqui no cavalheiro, ó. Não devo pesar no braço do meu cavalheiro, certo? Eu vejo muitas damas dançarem assim, pesando muito pro cavalheiro, tanto aqui no ombro quanto aqui no braço. Então, tira esse peso, sustenta o próprio peso do seu braço. E aí o João vai falar se é confortável ou não, João, dançar assim com a dama se escorando. Não, não é nada confortável. Precisa realmente sustentar o braço, porque senão o cavaleiro sai assim da dança. Sai todo o peso da dança com a camisa toda esgarçada aí, dama, tu vai ter que dar uma camisa nova, pelo menos pro teu par, né? Então, olha lá, vamos lembrar aqui novamente, mãozinha lá atrás, eu sustento meu braço, dama, só cuidado para não subir esse ombro, tá? Esse ombro não deve ficar tenso, ele deve ficar relaxado, ó, para baixo, com essa extensão aqui do meu pescoço, nunca para cima, tá? E outro detalhe é deixar a minha mão mais fechadinha. Dependendo de algumas coisas, de algum movimento que eu vou fazer, eu posso sim segurar um pouquinho mais aberto, mas sempre tenta deixar aqui, ó, mais arrumadinha a sua mãozinha, ok? Então, com relação ao posicionamento dos braços, das mãos, é isso que nós temos a falar para vocês. Uma coisa muito importante que eu acho sobre o abraço é que, como eu falei, a gente não deve fazer aquele abraço de não quero dançar com você, eu não gosto de você. Abraça de fato a pessoa com quem você está dançando. Percebe? Tira só o braço aqui, João, para eles verem. Percebe que o meu corpo ele está inteiro em contato com o João. Assim a gente pode andar, João. Assim a gente tem uma conexão aqui, ó. Independente dos nossos braços, a gente tem uma conexão com os nossos corpos, ok? Isso vai ser extremamente importante tanto para o cavalheiro, na hora de conduzir a dama, que vai ajudar muito, e a dama também a estar conectada ao seu cavalheiro, ou seja, está mais sensitiva ali ao corporal e à condução do seu cavalheiro. Agora vamos falar sobre as partes inferiores, ok? Nesse caso aqui, a gente costuma fazer as pernas intercaladas. Então, eu tenho uma perna do cavalheiro, uma da dama, uma do cavalheiro e uma da dama. Então, fica assim, ó, a perna direita, o pé direito da dama vai ficar posicionado aqui no meio das pernas do cavalheiro. E a perna direita do cavalheiro posicionada no meio das pernas da dama. Então, deixa eu ver, vamos virar assim para ver se eles conseguem visualizar melhor. Ó, a gente fica intercalado. Um pé do cavalheiro e o pé da dama. Sempre intercalado. Dessa forma, a gente consegue encaixar melhor aqui, ó, na hora do abraço. Se a gente ficar um na frente do outro, vamos ter vários conflitos aqui. Primeiro que a gente fica muito tete a tete, né? Então já é um pouco desconfortável, um pouco constrangedor. Também tem a questão do bate-bate dos joelhos aqui, que tá joelho com joelho. Não vai ser muito interessante. E aumenta as probabilidades, as possibilidades da gente se chutar e pisar um no pé do outro. Então, ó, intercala e aqui vai ficar tudo mais confortável. Cada um com o seu
corredor, digamos assim, sem ficar muito constrangedor, e o corpo também encaixado, sem possibilidades de bater. E vamos para o nosso último, mas não menos importante, fundamento que nós devemos saber para dançar bem forró. Olha só, nós estamos aqui descalços porque nós vamos fazer um exercício. Se vocês quiserem fazer junto com a gente, melhor ainda, tá? Por que estamos descalços? Porque os nossos sapatos estavam sem atrito com o chão, e aqui descalço a gente tem um pouco mais de atrito para o que nós vamos fazer agora, tá? Só que antes de fazer a dinâmica, nós vamos falar de qual fundamento estamos falando. Estamos falando de energia. Já tinha falado de energia? Não, né? Esse fundamento que é essencial para a comunicação entre o casal na hora de dançar. Por quê? Quando estamos dançando, nós não estamos falando verbalmente, nós apenas nos comunicamos através do tato e através de outros sentidos também, que pode ser a visão, só que nós não vamos trabalhar com ela, vamos trabalhar agora com o tato, tá? E para que esse tato que a gente consiga transmitir a mensagem de um para o outro, nós precisamos dessa tal energia, tá? Bem, a gente entende como energia a força que aplica para que a gente consiga movimentar o nosso parceiro. No caso, eu, condutor, aplico uma força que vai fazer com que a dama se movimente, tá? Só que, o que acontece? Eu aplico uma força e a dama precisa também estar com uma determinada força para vir junto comigo. Porque se eu aplico uma força e a dama está sem a energia necessária, sem a força necessária, ela não vem, tá? Vem se eu aplicar muita força, né? Então não queremos isso, não queremos nem que o cavalheiro aplique muita força, nem que a dama também exija muita força para entender o cavalheiro. Precisamos o quê? Que os dois entrem numa conexão em que se entendam de uma forma sem se cansar, sem ficar muito rígido, tá certo? Então, o que acontece? A gente trabalha primeiro com o extremo, né? Por que a gente trabalha primeiro com o extremo? Que é para a gente conseguir entender o que é essa energia. E quando a gente trabalha com esse extremo, depois a gente vai lapidando um pouco para que você consiga achar a sua melhor força para conduzir ou ser conduzido, tá certo? O equilíbrio entre os dois. Então vamos lá, vamos para o exercício. Para o exercício é melhor que você faça aí com uma roupa um pouco mais leve. Nós não estamos adequados para o exercício porque estamos aqui de jeans, mas é interessante que você faça com uma roupa leve. Primeira coisa, vamos ficar de frente para o nosso parceiro e aí vamos nos afastar um pouco, certo? E vamos dar aqui a palma das mãos um para o outro. E aí nós vamos lançar o nosso peso totalmente para frente. A gente lança para frente. Quando a gente lança esse peso para frente, no meio aqui nas mãos, a gente consegue sentir a energia que a gente está passando de um para o outro, tá certo? E na hora que a gente faz essa dinâmica e as outras que nós vamos fazer, nós temos o quê? Massas corporais diferentes. Então, a gente lança realmente o nosso corpo, coloca energia nos braços, coloca uma força aqui nos braços, e aí a gente consegue achar o equilíbrio, né, entre os dois corpos. Se você tiver aí com uma pessoa que tem uma diferença corporal de 10 quilos, 5 quilos ou mais, vocês conseguem mesmo assim encontrar esse equilíbrio, tá, da energia. Por exemplo, se eu fosse muito mais pesado que a Hannah, eu precisaria o quê? Aplicar menos força, menos peso para frente, e a Hannah tinha que aplicar toda a força dela. Tá? Nesse caso aqui, como a gente tem a massa corporal um pouco mais parecida, pode vir, Hannah, do jeito que tu veio. Eu vou para trás e a Hannah vem para frente porque a gente não está no equilíbrio, porque ela veio com tudo e eu não coloquei tanta força, então a gente não encontrou equilíbrio. Então o que acontece? A gente vai indo para frente, encontrando o nosso equilíbrio. Ó, a gente nem precisa ir tão forte para frente ou para trás, tá certo? Ó, ok? E vamos encontrando. E aí a gente pode dificultar só um pouquinho aqui, ó. A gente pode baixar um e colocar o equilíbrio só em uma mão, certo? Para outra mão também. E aqui você já exercita abdômen, né?
e depois, para finalizar, só dar um empurrãozinho para a gente não se machucar. Tudo bem? Então, esse é o primeiro momento que a gente vai com os corpos de encontro. Segundo momento, nós vamos agora aproximar, segunda dinâmica, né? Aproximar. A gente vai aproximar um do outro e aí nós vamos colocar agora o peso para trás. Primeiro a gente foi para frente, agora vamos para trás. E aí é a mesma ideia, tá? Das massas corporais que a gente falou. Se você é um pouco mais pesado, você coloca menos força para trás. Quem é mais leve tem que colocar muito mais força para trás, tá certo? Então, a gente vai fazer como se fosse sentar. Ouve o que eu estou falando, sentar e não deitar. Isso aqui é deitar, tá certo? Nós vamos o que? Sentar e ir para trás. Tudo bem? Nós vamos para trás. E nós vamos encontrando o nosso eixo, tá bom? E depois volta, certo? Se você fizer isso com o seu parceiro, você vai conseguir encontrar também o equilíbrio onde? Aqui, na mão, na força que a gente está aplicando um com o outro, tudo bem? Então a gente chama na dança de energia. Talvez fisicamente não seja tão certo falar energia para este contato aqui, mas na dança a gente costuma falar assim, então nós vamos tratar isso como energia, tudo bem? Então, nós temos duas dinâmicas, um que a gente vai de encontro, outro que a gente vai no movimento oposto, e o próximo agora a gente não vai utilizar tanto as mãos, por quê? Porque a gente entende que a energia não está somente nas mãos ou nos braços, a energia também está no corpo todo durante a dança. Então, nós vamos tentar encontrar energia agora no tronco, nas pernas também, mas só que no tronco vai ser um pouco mais evidente, certo? Então, a gente vai virar de costa um pouco. Vai virar de costa para o nosso parceiro, vai dar aqui as costas, aí primeiro a gente coloca a perna direita para frente e depois a gente dá um 7, 8 aqui e coloca a próxima. E aí a gente já vai ter que encontrar a energia do corpo, aqui do tronco. 7, 8. Encontrou. E aí a gente pode tentar descer um pouco, descer um pouquinho e depois voltar. Beleza? E aí a gente encontra uma energia no tronco e também uma parte aqui do quadril. E apesar da gente estar numa energia muito grande, a gente durante a dança vai tentando encontrar uma energia necessária para comunicação, certo? Então isso aqui é o extremo. E aí quando você for dançar, você só tem que lembrar o seguinte, eu fiz a dinâmica de energia. Então agora que eu vou dançar, eu já vou com o pensamento de que eu preciso de uma energia, de uma certa força, né? Uma contração muscular. Aqui a gente faz uma contração muscular muito grande para ficar dentro da energia. Lá aqui na dança de salão vai ser um pouco menor. Não sei se vocês já viram, não sei se vocês dançam ou se vocês conhecem pessoas que dançam. Às vezes a gente olha um casal dançando, eles dançam bem, dançam no ritmo, entende? Dançam no tempo da música, mas percebe que eles estão fazendo muita força para dançar. E aí a gente não precisa disso, tá? A gente só precisa encontrar a energia necessária para comunicação. Na hora que eu vou dançar, eu tenho que lembrar, tenho que ter energia. Por que energia? Eu, cavalheiro, através da energia que eu passo para minha dama, vou deslocar a dama. Desloco a dama. E a dama, para ela entender essa comunicação que eu acabei de fazer, ela precisa estar com a energia necessária no corpo dela para ir junto com a gente. Depois de um tempo, essa energia fica tão natural que a gente nem percebe, tá? A gente não percebe realmente. A gente faz ela, parece que nem treinamos energia nunca nas nossas vidas, tudo bem? Então, é uma questão de prática. Então, tu vais encontrando, são pessoas que fazem giros, por exemplo, fazem giros. Você vai tentando encontrar a energia necessária de comunicação para fazer os giros, tudo bem? A gente não consegue fazer giros se a gente tiver com o braço mole. A gente fica todo desengonçado, tá certo? Então, outro ponto super importante é que nós tenhamos energia para conseguir dançar sem falar. Porque muito aluno iniciante faz isso, né? Vai começar a dançar. Vai. Agora pro lado de lá. Agora vai atrás. Isso não pode acontecer, tá, galera? Não pode acontecer mesmo.
nós temos que tentar sempre, primeiro a energia aqui através do contato, né, que a gente está falando, conduzir o nosso parceiro e a parceira entender essa mensagem através da energia, certo? Depois tem indução também, mas é um assunto um pouco mais adiante. Então, geralmente, quando nós vamos para uma aula de dança de salão, de forró, né, nós percebemos uma diferença nos corpos dos alunos, na hora que eles entram em uma turma e depois, quando eles já estão um tempo fazendo aula, e a gente percebe nitidamente que geralmente os alunos iniciantes, eles entram meio assim, ó, sem energia e tal, aí vamos fazer a aula aqui, aí eles fazem a aula toda assim, ó. É nítido que o corpo está sem energia, está sem a contração muscular necessária para que você esteja atento aos movimentos. E aí depois de um mês, porque tem que ficar natural, né? Enquanto não fica natural, o professor fica assim, ó, vai lá, Hannah, você é um aluno iniciante. A gente fica assim, ó o braço, energia, vamos lá. Aí ele relaxa 5 minutos depois, energia, abraço, lembra disso, não esquece. O professor fica no pé do aluno o tempo todo, o professor ou a professora fica no pé do aluno o tempo todo, e aí deixa, sei lá, um mês, tem gente que é um mês, tem gente que é mais, o cara e a cara, né, o homem ou a mulher já estão, nem precisa o professor falar, o professor entra aqui na sala, vamos lá gente, 7, 8, tá, ok? Isso daqui não é para você dançar pousudo, assim, não é para você cheguei na fé, não é isso, né? Não é para chegar, não é para ser metido, é realmente para você ter, ó, já um corpo com energia necessária, tudo bem? Por quê? Você pode ter o seu corporal no forró, e a gente aconselha isso, que nós tenhamos o corporal do aluno, não que o aluno tenha o corporal do João ou da Hannah, tudo bem? Então você pode ter o seu corporal, tá lá com o seu corporal, mas com energia. Então é super importante você entender energia para você dançar a dois. Fica a dica dos exercícios para você fazer, e todas as vezes que você for dançar, você lembrar que é necessário energia. Não é muito, não é pouco, é o que é necessário para você conseguir se comunicar com o seu parceiro e a outra pessoa conseguir receber essa mensagem e fazer o que você está pedindo, beleza? Pensem nisso, que vai ser essencial para a dança de vocês. Então é isso, gente. Esses foram os 4 fundamentos que nós consideramos essenciais aí para você que está começando a aprender a dançar. Nós temos certeza que se vocês compreenderem bem esses conceitos que nós passamos para vocês, a dança de vocês vai evoluir muito mesmo. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de curtir e comentar. Dá o feedback pra gente, porque isso é muito importante para que a gente consiga trazer novos conteúdos para vocês e assim sanar algumas dúvidas ou qualquer outra coisa que vocês possam comentar aqui pra gente, tá bom? Não se esqueçam também de se inscrever. Se inscrevam e ative o sininho da notificação para que vocês sejam lembrados todas as vezes que postarmos algumas coisas aqui. E além disso, se você puder, compartilha com seus amigos para que mais pessoas consigam dançar forró. Essa é a nossa missão e queremos que você esteja junto com a gente. Vamos fazer a galera dançar forró? Muita gente gosta, mas nem todo mundo dança, não é não? Vamos lá, vamos fazer todo mundo dançar forró através desse canal. E queremos agradecer imensamente por vocês estarem aqui até agora. Beijos e abraços. Tchau, tchau, gente.